Vamos lá. Quem está no comando aí? Irmão Alexandre. Solta pra gente aí. Apaga mais o santuário, para ficar melhor de vocês lerem os textos comigo. Clima de escurinho mesmo. Isso. Melhorou? Não melhorou? A palavra tem tudo a ver com esse livreto, tem tudo a ver com o que foi ministrado no seminário, e não foi nem combinado com a equipe de louvor. E as canções também têm tudo a ver com o que eu vou ministrar hoje. Tudo convergindo em Jesus como Rei. Amém, amado de Deus? Tema da mensagem de hoje: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, ou à minha destra. Salmo 110. A ascensão de Jesus ao céu. Então vamos lá, entra aí, por favor. Atos capítulo 2, verso 32. Vamos falar dessa ascensão de Jesus ao céu. Como é bonito, irmãos. Lembram que, sem ser esse domingo, acho que foi domingo passado, eu falei sobre a descida de Jesus ao Hades? Amém? Senti no coração de dar continuidade a essa história. Se ele desceu até o Hades, e de lá saiu, e depois que saiu e falou com os discípulos, foi para onde? Para o céu. Então vou dar continuidade onde parei. Atos 2:32. Depois da ressurreição de Jesus, ele vai subir para o lugar de direito dele, lá no céu. Quem quiser ler com o pastor em voz alta, vamos lá? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. É o discurso de Pedro. Verso 33. Exaltado, pois, aonde, igreja? À destra, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Foi logo após o derramamento do Espírito sobre a igreja no Pentecostes. Foi tão impactante ali naquela ocasião que os outros judeus em redor pensavam que os discípulos estavam bêbados. O vozerio que foi, o movimento que foi muito impactante. E aí Pedro diz, foi o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja. Verso 34, igreja, vamos lá? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Um Senhor falando com outro Senhor, e Davi viu essa conversa. Verso 36, vamos lá? Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse Jesus foi feito Senhor e Cristo. Davi viveu 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Exatamente isso, 1000 anos. Mas é dado a ele essa visão, que o próprio Pedro vai dizer, sendo Davi profeta, profetizou que o Cristo não seria detido na morte. Os grilhões da morte não iam prender o Cristo, o Messias. E ele dá continuidade dizendo sobre essa passagem do Salmo revelado a Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quantos senhores? 2. Essa casa aqui é instruída sobre isso. Essa semana vi uma postagem na internet, alguém colocou, não sei se de um vídeo de alguém, e na capa do vídeo tinha 3 tronos, com 3 pessoas sentadas. Eu falei, não é daqui o vídeo, se for daqui, misericórdia, né? Eu tenho que tratar de essas ovelhas, vou deixar alguém fazer uma coisa dessa. Aí eu olhei para aquela imagem, irmãos, sem brincadeira, 3 tronos, as 3 pessoas no trono não tinham face, estavam brilhando, mas eram 3 iguaizinhos. Vocês já sabem por quê, né? Agora a pergunta que não quer calar.
A palavra profetiza de um trono à direita de Deus. E o da esquerda de quem? Que trono que tem esse aí da esquerda de Deus? Tem alguém sentado na esquerda de Deus, irmão? Mas na imagem lá da que eu vi na internet tinha um trono à direita e um trono à esquerda. Só Jesus, só o Filho, tem um trono à destra, a mão da honra, o braço direito é o braço da honra, só Jesus. A Igreja Católica Romana, eu vou falar claramente aqui, não satisfeita em ter inventado 3, agora está fazendo uma modalidade nova, 4. Eu vi com esses olhos que a terra não há de comer se eu não morrer na perseguição do anticristo. Eu vi com os meus olhos uma missa onde tinha a estátua, eles fazem aquelas estatuazinhas de gesso, que tinha o Pai, o Filho, a Pombinha e Maria. E ele pegou essa construção com os 4, colocou essa construção em cima da Bíblia. Eu vi com os meus olhos. Ninguém me contou, não. Aí botou aquela estátua com a quatrindade em cima. Quatrindade é o que inventei, tá? A quatrindade aqui em cima e sacudia a Bíblia assim com a estátua com os 4 em cima. Mas o plano deles é botar Maria no pacote aqui da quatrindade. Meu Deus do céu. Onde que tem isso na sua Bíblia? Mas eu vi. Semana eu vi 3 tronos e já tinha visto os católicos romanos botarem Maria no quarteto, na quatrindade. Avança aí para mim, a palavra é clara, só tem um trono à direita. Tendo Jesus, então, ressuscitado e instruído os apóstolos, ele subiu ao céu. Olha que ilustração bem feita. Não sei se é ilustração ou é fotomontagem, mas olha que bacana Jesus subindo ao céu. Às vezes a gente lê a palavra, mas a gente não imagina. Não tem imaginação para isso. Então o pastor ilustra para vocês. Olha que bacana. Para ilustrar mais ainda, não ficar só nisso, avança aí para mim, mano. Vamos ver isso animado. Amém? Solta o verbo aí, varão. Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Você imagina como é que foi? Todo mundo ali reunido, Jesus começa a levitar na frente deles, ó. Isso é tão importante, queridos, porque foi visível. Se Jesus tivesse tão somente desaparecido na terra, não teria o mesmo impacto daqueles homens presenciarem Jesus subindo lentamente na frente deles. Isso marcou a vida dos discípulos para sempre. Eles viram essa manifestação de poder. Então Jesus foi recebido no céu em glória. 1 Timóteo 3,16. Pode deixar assim apagado como está, facilita a leitura. Vamos ler, irmãos? Está muito escuro para a imagem? Então acende só aí atrás. Deixa aqui na frente. Isso, acende só atrás. Melhorou? 1 Timóteo 3,16. Vamos ler comigo, pastor? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. É grande mistério como é que o Filho de Deus veio ao mundo. Aquele que foi o que, irmãos? Manifestado em carne, o Logos que se fez carne. Foi justificado em espírito, completou a carreira dele. Contemplado por anjos. Presta atenção, que os anjos acompanharam o ministério de Jesus o tempo todo, desde seu nascimento. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Na glória é a tradução em português. Palavra grega em doxa, em glória. Na glória foi as traduções, para dizer que a glória é um lugar. Glória não é lugar. Amém? No original grego é em glória. Como é que esse que foi manifestado em carne subiu ao céu em glória? Amém? Quantos entenderam?
Não é na glória, não. Na glória seria lugar, não é lugar. É em glória. Avança para mim. Os anjos não reconheceram. Vamos acompanhar agora a sequência? Jesus desce ao mundo dos mortos, prega aquele povo que estava lá, ao terceiro dia vem para a terra. Não sobe ao céu ainda. Prega por cerca de 40 dias. Aparece para vários discípulos. E finalmente, naquele momento que vocês viram ali ilustrado, ele sobe ao céu. Amém? Até que o olho humano não pudesse mais vê-lo, porque foi encoberto pelas nuvens. Agora Jesus sai do céu terreno, da atmosfera nossa, e vai entrar no céu de Deus. Olha como é que é diferente, irmãos. Por que os anjos não o reconheceram? Porque tudo que vinha do céu se manifestava na terra. Até os próprios anjos. Eles vinham de cima para baixo. Estão vendo agora o Deus, Filho, saindo de baixo para cima. Um Deus está subindo da terra. A palavra de Deus diz que ele foi contemplado por anjos. Então presta atenção que agora Jesus está subindo, entrando no céu de Deus para ser honrado. E os anjos, miríades, milhares e milhões, estão vendo agora o Deus Filho vindo de baixo para cima. Vocês estão entendendo? Profeticamente é dito assim, Salmo 24, verso 7. Vamos ler com o pastor? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. A ideia é, tá bom? A ideia desse texto. A porta não tem um frontal, um batente, um frontal. Então a ideia é, aumenta esse frontal, porque vai passar alguém grande. Você já leu esse texto inúmeras vezes, você entendeu esse salmo? Como é que levanta as portas eternas? Que portais eternos é esse que tem no céu? A gente lê, acha interessante, mas não pensa, né? É uma metáfora. Mas é como se estivesse alargando as entradas, porque vai passar alguém muito grande e importante. Quantos entenderam? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, aumentem de tamanho. Levantai, ó portais eternos, para que entre o quê? O Rei da Glória. O Rei da Glória está vindo da onde? Da terra. Abre um espaço, que está vindo de baixo para cima. Não é o Rei do céu que está descendo para a terra. É o Rei Filho, o Deus Filho que está subindo para o céu. Precisa alargar o caminho. Quem é o Rei da Glória? Então perguntam. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? De novo perguntam. Rei da Glória. Diga comigo, por favor, finalzinho. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o Rei que está voltando para o céu para assumir a capitania, a cabeça dos exércitos de Deus. Quando ele voltar, ele vem acima de todos os exércitos celestiais. Agora ele está entrando no céu. Quantos entenderam? Digam amém. Avança aí para mim. Estes textos são maravilhosos, irmãos. Daniel 7,13. Um séquito de anjos conduziu o filho ao pai. Esse texto é maravilhoso, tudo profético. Quando eu vi a primeira vez essa explicação aqui, eu estava começando na visão do reino, caminhando com o pastor Acélio. Foi ele que explicou isso aqui. Eu fazia seminário teológico e não entendia esse versículo. No dia que o pastor Acélio ensinou, a minha cabeça abriu. Eu entendi. Porque quando muita gente lê esse texto e pensa que é Jesus, não é? Vindo do céu. Mas Jesus não está vindo, ele está indo para o céu. A dinâmica desse texto é o Filho do Homem chegando no céu e sendo conduzido à sala do trono. Olha que texto fantástico de Daniel 7, verso 13.
Quem puder ler em voz alta comigo, não é muitos textos não, vamos lá? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Olha, eis que vinha. Então a pessoa pensa, está vindo para cá. Não, ele está indo para lá. Eis que vinha com as nuvens do céu, está subindo, como filho do homem. E dirigiu-se a quem, irmãos? Ao ancião de dias. É uma tipografia, é uma figura antropomórfica de Deus. Deus como um ancião, um homem velho. Percebam, o filho do homem é Jesus. Daniel viveu mais de 400 anos antes de Cristo, mas foi dado a ele contemplar essa visão celestial. O filho do homem chegando e indo em direção ao ancião de dias. Quantos acompanharam até aqui? E aí diz assim, e dirigiu-se ao ancião de dias. E ele não foi sozinho. O que diz o texto, irmãos? E o fizeram chegar até ele. Significa que quando o Filho de Deus sobe até o céu, ele chega lá, há um séquito de anjos acompanhando ele, ladeando ele, até conduzi-lo ao Pai. Quando você entendeu, diga amém. Ele não foi só, ele foi acompanhado. Verso 14, vamos lá? Foi-lhe dado a esse Filho do Homem domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel vê o Filho do Homem, Jesus, ascendendo em nuvens, chegando diante do Pai, recebendo do Pai um reino. Daniel viu tudo isso, amém, queridos? Avança aí para mim. Falei que tem anjo, né? Tem bastante anjo. Jesus tomou o seu lugar à destra. O Pai está no centro, tem uma ilustração aqui, envolto em fogo, né, o ancião, e Jesus está à sua direita. Não tem um outro trono aqui à esquerda, isso é loucura. Muito menos Maria está nesse conjunto aqui. 1 Pedro 3, 22. Vamos lá ler com o pastor. O qual, depois de ir para o céu, está onde, irmãos? À destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Quero ressaltar de novo o que falei na outra mensagem. Por que o Filho do Homem desceu ao mundo dos mortos? Para exercer o que sobre a morte e o cativeiro? Sua autoridade, seu domínio. A partir daí, a morte passou a ser subordinada a Jesus. Agora ele vai subir ao céu. E em subindo lá, todos os seres celestiais ficam debaixo do comando de Jesus. Sabe por que é um mistério, irmãos? Porque ele, enquanto logo, estava do lado do Pai, ou com o Pai. Mas ele, enquanto homem e Deus, era novidade para os anjos. Era algo novo. Agora ele está voltando diferente. Se porventura os anjos conheciam o Logos na sua forma original, agora estão vendo o Logos feito um homem, de carne e osso. Isso é novo. E estão agora aprendendo a reverenciar esse Deus homem. Preste atenção no que vai acontecer. Avança para mim, por favor, mais um. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vamos lá? Leia com o pastor quem quiser. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no centro do trono? Deus Pai. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Lembrando que livro na antiguidade não era uma brochura assim. Era um rolo. Amém? Parece um rolo de macarrão. Era um rolo. Ele vê um rolo selado com 7 selos. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz:
Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Verso 3. Ora, quem está vendo tudo isso é João. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, no mundo dos mortos, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro, nem olhar para o livro podia. O livro está na mão de Deus, o Pai. Aí João se manifesta, fica escrito na sua Bíblia. E eu, João, chorava muito. Por que ele chorava? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João se admira dessa visão celestial. Algo tão santo, nenhuma criatura teria direito de tocar nesse livro, nem sequer de olhar para ele. Isso impacta João, ele fica emocionado. Será que o destino da humanidade está naquele livro? Está. Se ninguém pode abrir, como será o destino da humanidade? João se angustia. E aí a palavra vai dizer, verso 5: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Avança aí. Vai entrar em cena agora o Filho de Deus. Verso 6, igreja, vamos lá? Então, vi no meio do trono, aqui o Pai, e dos 4 seres viventes, querubins, e entre os anciãos, 24 anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Esse cordeiro é Jesus. Essa figura se dissipa, é só uma ilustração, mas ele tem os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Verso 7, irmãos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Está bem ilustrado aqui, né? Está aqui Deus Pai, maior aqui. Está aqui o Filho, tirando o livro da mão, o rolo da mão do próprio Pai. Ninguém no universo era capaz nem de olhar para esse livro, tão santo. Mas esse aqui é totalmente Deus, totalmente santo. Por isso ele pode sim se aproximar de Deus e tomar o livro das suas mãos. Quantos entenderam? Esse é um momento maravilhoso. Os anjos contemplaram lá na sala do trono esse momento aqui. Avança para mim, vamos lá. Verso 8, igreja. E quando tomou o livro, Jesus pegou o livro da mão do Pai, os 4 seres viventes e os 24 anciãos fizeram o que, irmãos? Prostraram-se diante do Cordeiro. Eu coloquei ali uma resenha, já expliquei isso, que os anjos estavam acostumados a adorar o Pai o tempo todo. Os 4 seres viventes querubins não têm descanso, diz o livro de Apocalipse, declarando para Deus: Santo, 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 Deus o Pai. E os querubins, mesmo próximo de Deus, têm que botar 2 asas na face. Eles não podem contemplar Deus assim com o olho aberto. Eles tapam o rosto com 2 asas, cruzando sobre os seus rostos. Porque Deus é muito santo. E eles foram programados, feitos para adorar o tempo todo. Santo, Santo, Santo. Esse era o clamor. E os anjos iam contemplando Deus de longe e dizendo as mesmas palavras. Mas por causa da ascensão de Jesus, esse Deus que agora é feito homem, feito Deus, eles têm que aumentar o coro, as estrofes no coro. É muito legal, eles aumentando o cântico para englobar Jesus também. Olha o que diz o texto, verso 8. E quando tomou o livro dos 4 seres viventes, e os 24 anciãos fizeram o quê? Prostraram-se diante de quem agora, irmão? Do Cordeiro. Lembre-se, eles adoravam exclusivamente o Pai. Agora eles adoram o Pai
mas viram que o Cordeiro é digno de receber também a adoração. E agora esse monte de seres celestiais se curvam diante do Cordeiro. Se voltam para o Cordeiro, reconhecendo sua majestade e divindade. E a palavra de Deus diz, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Estão oferecendo tudo a Jesus agora. Lê comigo o verso 9, vamos lá, irmãos? E entoavam novo cântico. Por que novo cântico? Porque até aqui o cântico era o mesmo, para Deus. Agora tem que aumentar o cântico. Esse é novo, é uma nova estrofe no cântico. Entoava um novo cântico, voltado para quem agora? Dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Estão falando agora esse cântico para Jesus. Estão cantando agora, voltados para o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Os anjos entendendo o projeto de Deus de resgatar homens para o seu reino. São os anjos que estão declarando essas palavras. Verso 10, irmãos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Nós sempre lemos do verso 9 e 10. Mas esquecemos que tem um contexto essa passagem. Foram os anjos que declararam isso para Jesus. Foram anjos reverentemente curvados que declararam, tu és digno, Senhor Jesus. Tu és digno, o Senhor resgatou homens para formar o seu reino. Amém? Isso tudo nos aborda. Os anjos estão celebrando a vitória do Cordeiro. Avança aí para mim. Verso 11, igreja, vamos lá? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes e dos anciãos. Seres viventes são quantos, irmãos? 4. Os anciãos são quantos? 24. E quantos anjos estão ao redor disso tudo aí? Miríades e miríades, milhares e milhares e milhões. Não tem número para contar tanto anjo em volta ali. Sai da sala do trono, daquele círculo ali, mais fechado, onde está o Senhor, e vai ampliando para os 24 anciãos, e amplia para que milhares e milhões de anjos também adorem a Jesus. Olha que coisa interessante. O texto diz, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E o que esse monte de anjos inumerável está fazendo? Verso 12, igreja, vamos lá? Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém, irmãos? Digno é de receber, aleluia, a Ele toda a honra. Eu fico fascinado com essa dinâmica de Deus, o Pai, já recebi a adoração dos anjos o tempo todo, mas nesse momento não há ciúme, não há disputa. É a hora do Filho ser reconhecido entre os anjos. Eles aumentam o cântico e se voltam para Jesus e começam a declarar que Ele é digno também de receber a honra, a glória, o louvor. Tem gente que não sabe louvar Jesus. Tem gente que não sabe louvar separado Pai e Filho. Tanto o Pai como o Filho são dignos de honra, glória e louvor. Amém? O Cordeiro também é digno, porque ele foi inserido nesse contexto lá no céu. Verso 13, igreja, vamos lá? E aí vai ampliando mais. Tinha quantos ali perto de Deus, irmãos? 4, depois 24, depois milhões e milhões no céu, e agora olha para o verso 13, vamos lá? Então ouvi que
toda criatura que há no céu e sobre a terra, e no mundo dos mortos, debaixo da terra. Céu, os anjos. Na terra, os homens vivos. E debaixo da terra, os homens mortos. Todas as dimensões criadas têm que reverenciar o Filho de Deus. Todas as dimensões criadas. Todas as criaturas que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Olha que bonito. Agora está encaixadinho. Tinha só o Pai sendo adorado, tem agora o Cordeiro, tem o Pai e o Cordeiro sendo adorados juntos agora. Vamos ler aqui, por favor? Estava dizendo, aquele que está sentado no trono. Diga assim, Deus Pai. Diga mais bonito assim, meu Pai. Amém? Não é teu Pai? Meu Deus e Pai, meu Abba. Quem está sentado no trono? Meu Pai. Quem mais? E ao Cordeiro. Diga assim, meu Rei. Meu Pai e meu Rei. E ao Cordeiro. Para os dois. Seja o que, irmãos? O louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao ascender ao céu como Deus homem e sentar-se à direita do Pai, os anjos todos passam a adorar os dois. E todo ser criado um dia vai adorar os dois. O reino virá, e nós pregamos isso aqui durante uma semana, para preparar a igreja para assumir o seu lugar e declarar ao mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Para que toda língua confesse e todos eles se dobrem. Jesus não é uma opção de religião. Jesus não é um santo padroeiro do gosto do freguês. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele recebeu todo o poder e toda a honra e toda a glória de tudo que existe das próprias mãos de Deus. Todo ser que existe deve honra a Jesus. Todo. Estamos focados em Jesus aqui. Vamos lá, mostra para mim. Olha que bacana essa ilustração. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Continua. Acabou a estrofe. Percebam que está no final do cântico. Quando terminou de adorar, os anjos concordaram. Amém, seja assim. E aí como é que diz embaixo, irmãos? Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Depuseram suas coroas diante de Jesus. Reverentemente, reina sobre nós. Reina sobre as nossas vidas. Amém? Não é tão bacana ver essa imagem, irmãos? Esses seres estão próximos de Deus. Muito próximos de Deus. Segundo a igreja primitiva, os 24 anciãos eram anjos. Tronos. Não diz a palavra tronos. Seres angelicais. Mas independente de quem eles sejam, eles são os mais próximos de Deus. E quando vem Jesus sendo exaltado, eles se dobram e adoram. Eles entregam toda a reverência a Ele. Eles se humilham diante do Cordeiro, entregando, depondo suas coroas. Olha que coisa linda essa imagem, amém? Avança aí. Todo ser deve adorar ao Pai e ao Filho. Apocalipse 5,13, igreja. Eu acho que é o último texto, não é, varão? Então vamos ficar de pé, igreja. Vamos falar isso aqui com um diafragma descomprimido. Se sentado aí sai de uma forma, sem em pé sai de outra. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Rei. Glórias ao Rei. Eu estou dando dica aí para vocês usarem esse livreto. Tudo isso é desdobrado aqui, viu? Então depois que terminarem o que estão fazendo no livreto, em breve reinarei, aplica esse daqui que vocês vão estar instruindo o povo corretinho a adorar a Deus Pai e a Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês esse último texto. Eu quero que você declare ele com pulmão bem livre, porque às vezes nós entramos nas igrejas de Cristo Jesus, entramos diante da sua presença e não sentimos a presença do Rei.
Às vezes nós vamos ali e nem pensamos no rei. E dependendo da igreja onde você for, sequer o nome dele é mencionado. Se adora qualquer coisa, se focaliza no humano, mas não dá honra a quem é devido. Nesta casa aqui, a igreja se chama Igreja de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. Nossa vida é dele. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós já éramos inscritos nesse livro antes da fundação do mundo. Quando eu me lembro que eu fui um jovem ateu, uma pessoa que não cria em nada, nem em Deus, nem no diabo, em nada, nem em Jesus, muito menos. E o meu nome já estava lá no livro dele. Quando eu me rendi a Jesus, eu sei que foi o passo mais importante da minha existência. Me dobrar diante dele e começar a declarar: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu dono. Queridos, a vida cristã nos impõe um ritmo e a dificuldade da vida que a gente vai perdendo essa referência. Você vem à casa de Deus quase que no automático, adora quase que no automático. Mas eu queria fazer você pensar que Jesus é teu dono em todos os níveis possíveis. Ele é, junto com o Pai, co-criador de tudo. Tudo que existe é dele. Tudo foi feito por ele, para ele. A finalidade do Pai é dar tudo ao Filho, e por meio dele foi o verbo da vida que deu vida a tudo que existe. Principados e potestades, os anjos devem a vida ao Filho de Deus, a sua existência ao Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que os homens, por causa do pecado, não entendem muito bem isso, são como brutos irracionais, andam na terra como animais, comem, se matam e não conseguem contemplar a beleza do nosso Criador e do seu Filho. Mas nós, os eleitos de Deus, temos que contemplar. E quando você chegar num culto, pode ser numa igreja pequenininha, com 10 pessoas. Não liga para o ambiente. Liga quem você veio reverenciar naquela reunião. Você vai na célula, na coinonia, não liga para o ambiente. Seus irmãos são uma bênção. Mas a pessoa mais importante daquela reunião é Jesus. Para a honra e glória de Deus Pai. O Pai não fica com ciúme, viu, irmão? Salmo 2 diz: beijai o Filho. Beija o Filho, entre em acordo com o Filho. Esse beijo é um protocolo da antiguidade para fazer o acordo, para selar a paz. Jesus é a pessoa mais exaltada do universo, abaixo do Pai. Se você reverencia Jesus, o Pai se agrada. Então, querido, nós temos que realmente trazer a memória, quando você for em qualquer lugar, quando você for nas reuniões, que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é o dono, Ele é o Rei. Ele deve receber toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Nessa casa, sempre, enquanto eu for vivo, se adorará a Deus Pai e a Deus Filho. Sempre. Amém? Vamos ler o texto então, Apocalipse 5,13, igreja. Bem forte. Percebam que lá no céu, quando os anjos perceberam que estavam ali diante do digno, clamaram com alta voz. Alta voz. Quando você lista a sua Bíblia, quer dizer que eles gritaram. Agora, irmãos, imagina alta voz de milhares e milhares e milhões de milhões adorando junto. Tem gente que não gosta de barulho. Alguns chegam a dizer: Deus não é surdo. Mas, meus irmãos, eu já vi gente fazer muito mais alarido no Maracanã por causa de futebol. Eu já vi gente fazer alarido por causa de show. Vai num show, grita toda a vida, fica rouco e tudo. Sai de lá sem voz. E na presença de Deus é incapaz de se expressar. Os anjos adorarem em alta voz. Não é que a gente que grita, não, irmão. Eu quero que você seja livre. Nessa casa aqui, eu deixo vocês livres. Eu solto meus gritinhos aqui na frente, irmão. Ou não solto? Vocês não ouviram meus gritos? Meu Rei, meu Senhor, eu vou declarando. Eu queria tanto que você entendesse isso.
que quebrasse todas as barreiras, toda a timidez. O julgamento dos seus irmãos não interessa. Não interessa, não interessa. O que te importa se o irmão acha que você é bobo, que você é espalhafatoso? Não interessa. Se você focar em Jesus e é grato a sua vida por Ele, você esquece, abstrai todo mundo que está em volta e começa a declarar para Ele: Senhor, Tu és maravilhoso, eu te amo, Tu és meu dono, te desejo, Maranata, vem. Você começa a focar nele. Eu queria que você pensasse nisso enquanto nós vamos declarar mais essa palavra. Vamos lá? Leia comigo, Apocalipse 5,13. Então ouvi toda criatura que é no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! 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 Aleluia! Glória a Ele eternamente! Aleluia! Glória a Ele! Feche seus olhos onde você está. Começa a imaginar o seu Senhor. Teve um homem que, ao morrer, Estevão, teve o privilégio de ver o pai e o filho lado a lado. Esse teve o privilégio de, estando na terra, contemplar o céu e ver o pai e o filho em pé olhando para ele. Nós temos uma dificuldade imensa, mesmo com o dom da fé e o Espírito Santo, de contemplar essa maravilha. Mas tenta, por favor, no seu coração aí. A palavra de Deus diz que nós devemos entronizar o Senhor Jesus em nosso coração. Tenta na sua mente aí imaginar como deve ser lá em cima. Pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado, diz a palavra. A palavra nos estimula a pensar nele. Irmãos, eu sei da nossa dificuldade e limitação, mas tenta imaginar um trono de glória onde está sentado o Pai. Muita glória, muita glória, muita luz, vozes, trovões, relâmpagos, e os querubins em volta adorando: Santo, 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 sem parar. E os 24 anciãos dizendo: Amém, glórias a Ele, glória ao Deus Pai que está sentado no trono, glória ao Cordeiro, glórias a Jesus, glória àquele que está do lado do Pai, glória àquele que venceu a morte, se tornou mais poderoso que a morte, glória a Ele que vai reinar com os homens. Exaltado seja Jesus, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Senhor, o Verbo vivo, o bispo da nossa alma, aquele que vive para interceder por nós, aquele que disse que estaria conosco em todo lugar onde se reunisse seu povo, seu corpo, ao nosso Rei Jesus, toda honra, glória, louvor, o domínio e o reino ao nosso Deus e Pai, toda honra, glória, louvor, domínio e o reino. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração. Que o teu povo não seja tímido para te adorar, que o teu povo não seja omisso, nem fique de boca calada diante daquele em que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra vai confessar com os lábios. Toda língua confessará. Toda língua confessará. É com a boca que se confessa. Santo, maravilhoso, poderoso, poderoso. Te adoramos, Senhor.
Te adoramos, Deus, da beleza da Tua majestade. Te adoramos, Rei Jesus, Salvador nosso, meu Salvador, meu Rei, meu resgatador. Minha vida te pertence, Rei. Mais uma vez eu declaro, diante dos anjos que podem me ouvir, diante dos demônios, principados e potestades, eu sou de Jesus. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou dele. Recebe, meu Senhor, a minha vida. Recebe dos meus lábios toda a honra, toda a reverência a ti devida. Te adorarei enquanto eu existir, Senhor. Te adorarei enquanto eu viver, tanto nesta vida como na vindoura. Eu te adorarei. Amém, povo santo. Quantos podem aplaudir ao Pai e ao Filho? Aleluia! Aleluia! Declara assim: eu sou de Jesus. Fala mais alto para o inimigo ouvir. Eu sou de Jesus. Aleluia! Eu sou de Jesus. A bandeira dele sobre mim é o amor. Vamos reverenciar ele mais um pouquinho nesse cântico final, amém?